Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Aleluia. Gálatas 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém. Ore comigo. Pai, eu te louvo por este dia. Eu te louvo, Deus, pela tua palavra. Eu te louvo, Deus, pela tua presença neste lugar. Que o teu Santo Espírito, agora de uma forma muito especial, fale ao nosso coração. Venha trazendo, ó Deus, a tua revelação, a tua cura, a tua paz. Deus, abre o nosso entendimento para compreendermos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Quebra todo sofisma, todo engano de Satanás e fala conosco agora de uma forma muito especial. Eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Coloca a mão no teu coração e diga comigo: Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Aleluia, glória a Deus, amém. Eu quero nessa noite falar sobre o Deus que abençoa a maternidade. Diga assim: Deus abençoou a maternidade. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, eu quero que você entenda que mãe é o poder de Deus para nos dar uma vitória gloriosa. Repita comigo, diga assim: mãe é o poder de Deus para nos dar uma vitória gloriosa. Aleluia, amém. A Bíblia nos revela lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, que quando Adão e Eva eles pecam, então Deus, ele diz à mulher que nasceria dela aquele que esmagaria a cabeça da serpente, mas que a serpente morderia o seu calcanhar. Então ali estava estabelecida uma guerra sem fim. A serpente, ela morderia o calcanhar da descendência da mulher, e a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Se Satanás se levantou para perseguir, Deus deu muito mais poder à mulher para pisar a cabeça dele. Então digo, o que está em nós é mais poderoso do que o que está no mundo. Aleluia. Então Satanás, ele se dispôs a destruir a vida da mulher. Mas a cada geração que nasce, Deus levanta um que vai pisar a cabeça de Satanás. E eu quero te mostrar hoje porque Deus, ele abençoou a maternidade. Sabe, hoje as mulheres estão sendo incentivadas a não ser mãe. Quando a mulher fala, eu sou mãe, não faço mais nada, então as pessoas a classificam como inútil, como que o fato simples de ser mãe não fosse algo glorioso. E o tempo, através do tempo, Satanás vem colocando no coração das mulheres esse sentimento
E tem se criado tanto mecanismo e tantas teorias para que as mulheres não sejam mães. Porque a intenção de Satanás é impedir que surja uma nova geração. Porque todas as vezes que nasce uma criança, a cabeça de Satanás está a prêmio. Então ele é contra todo nascimento. Então as mulheres hoje são incentivadas a não terem filhos, dizem que o filho vai atrapalhar a vida dela, que ela não vai ter tempo, que ela não vai se formar, que ela não vai ser uma grande mulher. Algumas dizem que vão sentir muita dor, e aí vai se inventando uma porção de história. Alguns tempos atrás inventaram que se as mulheres não tivessem filhos, acabaria com a fome do mundo, e tantas mulheres pararam de ter filhos e a fome no mundo continua, porque não é parando de nascer criança que vai se acabar com a fome, é se mudando algumas coisas. Então, há sempre a intenção de Satanás de querer paralisar, de querer fazer entender a cada geração que filho não é algo bom, mas em todo tempo Deus abençoa a maternidade. Deus abençoou a maternidade. E Deus não abençoou a maternidade depois do pecado. Quando Deus teve seu primeiro encontro com o homem e a mulher, Ele abençoou a maternidade. E Ele disse: multipliquem, tenham filhos, encham a terra. Então a maternidade não é uma maldição. A maternidade é algo abençoado por Deus, para que nós possamos crescer e ser grandes sobre a terra. Eu quero fazer um paralelo entre Jesus e Moisés, para que possamos entender a importância disso, a importância da maternidade, e esse olhar de Deus, e essa bênção de Deus sobre a maternidade, sobre ser mãe. A primeira coisa é a plenitude humana é perversa. Por isso Deus ama a maternidade, porque toda a plenitude humana é perversa. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasceu, e nasceu de uma mulher. Quando Cristo nasce, nós estávamos vivendo um período na história onde existia a plenitude do governo romano. Roma mandava em tudo, e todas as nações estavam, de certa forma, subjugadas ao governo de Roma. E muitas pessoas estavam sofrendo por isso, centenas e milhares. Quando Moisés nasce, a Bíblia diz que Faraó era quem governava, e o Egito era a nação que governava o mundo inteiro. Existia ali uma plenitude de governo. A Bíblia nos aponta lá para o Apocalipse, e a Bíblia diz que o mundo vai entrar em caos completo, quando for estabelecido uma plenitude de governo, quando a besta governar o mundo e o anticristo, haverá um governo central, haveremos ali de novo uma plenitude, e nessa plenitude haverá mais uma vez a maldade humana. Então, quando nós olhamos a história, todas as vezes que há a plenitude do homem sobre a sociedade, sobre os homens, então Deus se encarrega de fazer com que uma mulher tenha um filho, para que esse filho, ele possa desfazer essa plenitude. Se nós olharmos, mesmo nos lugares onde não há ditadura, onde há um governo e há uma plenitude, sempre há alguém sofrendo, às vezes de forma intencional, e às vezes por não querer, mas sempre um governo vai gerar sofrimento em algumas pessoas, por mais bondoso que ele seja,
porque a plenitude humana é perversa. E o homem é imperfeito. E aí Deus, Ele gerou a arma mais poderosa do mundo para acabar com isso. E a arma mais poderosa do mundo não é um sistema político, não é um sistema financeiro. A arma mais poderosa para vencer o domínio pleno sobre as pessoas e sobre uma nação e sobre o mundo está no útero da mulher. Deus gerou filhos para desfazer o domínio humano sobre a terra. Todo domínio ditador. Quando Moisés nasce, Moisés vai desfazer o domínio de Faraó. Ele olha para aquele povo e diz a Faraó: eu quero que o meu povo venha comigo. E aquele homem que dominava as nações da terra, ele teve que se inclinar diante daquele único homem que foi gerado por Deus, forjado, foi ensinado para que pudesse ser o libertador do povo de Israel. Na plenitude, quando o Egito era a maior nação da terra, Deus gerou um homem capaz de libertar o povo de Israel. A Bíblia vai dizer então, que quando Roma dominava todo o mundo, Deus gerou um outro homem, chamado Jesus. Agora, não só para libertar o povo do cativeiro romano, mas para libertar toda a humanidade, não só do cativeiro romano, mas de todo o cativeiro do diabo, de toda a opressão, e dar ao homem agora a liberdade, dar a este homem agora o direito de ser livre. Quando Cristo nasce, a história vai nos dizer que Roma começa a sua queda. São 4 séculos entre o nascimento de Cristo e a queda de Roma. Mas à medida em que o cristianismo vai crescendo, Roma vai caindo. E Jesus Cristo vence Roma sem levantar uma arma sequer, só gerando no coração dos homens a liberdade e o amor a Deus, implantando a força do poder de Deus sobre a terra. Então Deus disse: vou levantar um homem, vou gerar uma criança que vai destruir a plenitude de Roma. Se você olhar a história, você vai ver que no passado, quando existiam guerras, então as pessoas, os líderes, os opositores, aqueles que queriam dominar as nações, dominar outros povos, além de matar os homens, eles matavam as mulheres e as crianças. Porque eles sabiam, se a criança continuasse e se a mulher continuasse, surgiria dali aquele que iria um dia acabar com o domínio deles. Com o passar do tempo se criou leis para defender as gerações, leis de guerra para defender as crianças e para defender o ventre, o útero uterino, para que pudéssemos preservar as gerações. Então toda a plenitude, ela é vencida porque nós temos mulheres que geram. Por isso Deus abençoa a maternidade. Deus sabe que essa nova geração vai mudar o mundo. Amém? Amém? Assim como a nossa geração mudou o mundo, a nova geração vai mudar o mundo. Aleluia! Então vou te trazer uma grande revelação, mais poderoso do que qualquer arma que possa ser inventada no mundo,
do que qualquer bomba atômica, do que qualquer outra arma que possa ser inventada. A mais poderosa, a mais perigosa de todas as armas foi inventada por Deus. É o útero de uma mulher. Uau! Aleluia! Porque Deus, Ele abençoa a maternidade. Porque com os filhos nasce a promessa. Toda promessa, ela é trazida de volta quando nasce uma criança. Quando um filho nasce, nasce com ele a promessa. Ele vai gerar as bênçãos de Deus sobre a nova geração. Ele vai trazer de volta as bênçãos que foram roubadas. Quando Moisés nasceu, Deus disse ao povo de Israel: eu prometi a vocês uma terra que emana leite e mel, uma terra onde vocês vão poder plantar, onde vocês vão poder colher, onde vocês serão livres. E aí Moisés pega aquele povo escravo e leva até aquela nova terra. A terra onde eles seriam senhores, onde eles teriam liberdade, onde eles poderiam plantar, poderiam colher, poderiam ser donos das suas próprias vidas. A promessa de Deus se cumpre através de Moisés. Quando Cristo nasce, a Bíblia diz que Ele veio para que todas as promessas de Deus se tornassem uma verdade em nossas vidas. Tudo que Deus prometeu está no capítulo de Gálatas, capítulo 3. As promessas que Deus fez a Abraão, fez a Isaac, fez a Jacó. Através de Cristo Jesus nós herdamos para que também nós pudéssemos ser livres. Livre da escravidão do diabo, livre de toda a opressão que possa existir no mundo, porque Cristo nos libertou. E se o Filho nos libertou, verdadeiramente somos livres. Então, Cristo, Ele veio fazer cumprir a promessa. Por isso, Satanás, ele não quer que as crianças nasçam. Porque todas as vezes que nasce uma criança, nasce a promessa. A promessa é renovada. Então, ele quer impedir que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você nasceu, você trouxe de volta as promessas de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da nação. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo, vai reconciliar com Ele todas as coisas. O mundo é reconciliado com Deus através de Jesus. Quando esse homem nasce, essa criança nasce, ela desfaz todo o domínio das trevas, ele quebra todo o domínio do inferno e ele traz de volta. E aí o homem agora é livre para pensar, o homem agora é livre para amar, o homem agora é livre para ser amado, porque Jesus Cristo, Ele vai trazer de volta a liberdade. E aonde há amor, há liberdade. Jesus Cristo vai trazer o amor para a terra. E o amor traz liberdade. Um amor que escraviza não é amor. O amor, ele sempre vai trazer liberdade. E você vai ser livre para escolher. Eu vou estar porque eu amo. As pessoas dizem: por que Deus não faz com que todo mundo siga Ele? Porque se Ele fizer assim, não é amor. Você tem que escolher Ele por amor. Então Cristo, Ele veio exatamente para tirar o que te impedia de amar a Deus. Quando Ele nasceu com Ele a promessa do amor. Nasceu com Ele o reinado do amor. E você agora é livre para amar Jesus.
O diabo não pode te impedir. O inferno, a morte, a guerra, a fome, a espada, nada pode te impedir de amar Deus, porque Jesus Cristo nasceu e viveu para te libertar, para que você pudesse ser livre. Aleluia. O resgate da promessa que está dentro da mulher é tão forte, que no Salmo 147, 13, a Bíblia vai dizer que dentro da mãe, ele vai fazer uma comparação entre Jerusalém e a mãe. E Jerusalém, ela é vista como uma figura materna. E aí o salmista vai dizer que dentro da mãe, dentro das suas portas, dentro dos seus ferrolhos, dentro dos seus muros, os seus filhos são abençoados. Uma mãe, ela tem poder de abençoar o filho dentro dela. E o mais glorioso disso é que mesmo depois que ele nasce, é ainda assim, há dentro da mãe poder para abençoar o filho. Por isso Satanás, ele nunca quer que uma mãe ore pelo filho. Porque ele sabe que quando uma mãe ora, ela abençoa o filho. Porque ela tem poder para abençoar dentro dela. Por isso uma mãe nunca deve abrir palavras de maldição contra o filho. Ela nunca deve proferir palavras de maldição. Por pior que seja o seu filho, nunca diga, meu filho é uma peste. Ainda que ele seja. Nunca diga. Nunca chame seu filho de palavras negativas, porque dentro de você tem poder para abençoá-lo. Dentro de você. E isso é provado cientificamente, que as crianças que a mãe conversam no ventre, elas nascem, crescem mais saudáveis. Elas se relacionam melhor e elas aprendem. É provado cientificamente que as emoções que cercam a mãe afetam o filho. Se a mãe vive em um ambiente hostil, o filho nasce com problemas emocionais. Se ela vive em um ambiente de amor, esse filho vai ser um filho melhor, porque dentro dela há poder para abençoar. Por isso Satanás, ele todo o tempo, ele fica tentando morder o calcanhar da mulher. Mas eu quero te dizer, mulher, você tem poder para pisar a cabeça dele. Aleluia. Porque Deus abençoou a maternidade, porque a maternidade gera vitória. Mas ela gera vitória em toda a sua plenitude. Diga assim, a maternidade gera vitória em toda a sua plenitude. Aleluia. Todos nós que fomos nascidos de mulher, e todos aqui foram, e nos encontramos com Cristo, nós alcançamos a plenitude da bênção. Digam para teu irmão assim, você tem em você a plenitude da bênção. Aleluia, glória a Deus. E como é que essa plenitude, essa vitória, ela se revela para nós? Primeiro, desfazendo o mal do passado. Toda vez que uma criança nasce, ela tem poder para desfazer o mal do passado. Se você abrir comigo a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, a palavra de Deus vai falar sobre isso. Aleluia,
Isaías capítulo 61, no verso 4 diz assim: eles restituirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Quando uma geração nasce, quando nasce uma criança, ela tem poder de restaurar o que foi destruído no passado. Quantos de nós aqui viemos de uma família que às vezes era muito pobre e crescemos, conseguimos recursos e por causa do que nós conseguimos, hoje nossa família vive em um lugar melhor? Quantos de nós aqui tínhamos famílias que eram escravas do diabo e depois que você se converteu, a palavra de Deus entrou na sua casa, trouxe paz, restauração, cura, liberdade, amor? Porque quando nasce uma criança, ela tem poder de desfazer e restaurar aquilo que foi destruído no passado. Então, a geração que vem tem poder de fazer coisas melhores. Essa plenitude também, porque ela traz liberdade no presente. João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O diabo vem matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então, uma criança, ela tem poder, uma nova geração, ela tem poder para também mudar o presente, não só o futuro, mas também, não só o passado, mas também mudar o presente, fazer acontecer coisas gloriosas no presente. Nós estamos vivendo um momento assim na nossa nação, nunca se incentivou tanto os jovens, adolescentes a tirarem título de eleitor, e esse ano foi o ano que mais jovens tiraram título de eleitor. Se fez uma campanha forte sobre isso. Qual é a intenção disso? A intenção é que esses jovens possam voltar e mudar a realidade do Brasil. Se acredita que o voto desses jovens vão mudar a dinâmica da política brasileira. Por isso estão incentivando os jovens a mudar. E aqui eu não quero discutir o mérito das intenções, mas eu só quero te dizer que essa força dessa geração é forte e por isso ela pode mudar o presente. Ela não é só uma geração do futuro, mas também quando nasce uma criança, ela traz mudanças no presente. Essa vitória em sua plenitude também vem porque ela nos leva para o futuro. Diga assim, a nova geração vai nos levar para o futuro. No verso 11 desse mesmo capítulo, a palavra do Senhor nos diz assim: porque assim como a terra faz brotar e plantar, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Deus fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Então, uma geração que tem poder para mudar o passado, tem poder para mudar o presente, ela tem poder para mudar o futuro. E Deus acredita nas novas gerações. Nós dizemos assim: essa geração está perdida. Alguns dizem assim: não vale o feijão que come. Isso não é verdade. Nós falamos isso, na verdade, porque temos um pouco de ciúme. Porque essa geração, ela está mudando tudo. E a nova geração vai mudar de novo. Nós vimos aqui essas crianças dançando, essas crianças cantando, e elas vão fazer muito mais do que isso. Aleluia!
Você não sabe. Você não sabe o que Deus está reservando para essas crianças. E eu quero te dizer algo, não tenha medo do futuro. Porque o futuro pertence a Deus. E todo futuro será glorioso. E para cada geração vem o pecado, mas onde abunda o pecado, superabundou a graça. Para cada investida de Satanás na nova geração, há uma super investida de Deus. Interessante é que cada geração que passa vai sendo melhor do que a anterior. Por exemplo, a minha geração foi a geração do celular. Inventamos o celular. Eu me lembro que eu participei disso. Eu comprei um. Mas o que era que meu celular fazia? Quando eu comprei meu primeiro celular, ele só atendia a ligação, não tinha nem relógio no celular. Eu me lembro que um dia eu olhei para o celular e disse, poderia ter um relógio no celular. Aí veio uma outra geração. Ela não só botou relógio no celular, ela botou um mundo dentro do celular. Hoje você não vai para o banco, você clica no celular. Já estão dizendo, vai acabar a caixa eletrônico, porque o caixa eletrônico está no seu bolso. Essa nova geração, o que essa geração está fazendo? Eles já estão querendo agora criar uma cidade Marte. E é para lá que eu vou. A gente se assusta com o que eles estão fazendo. Mas cada geração que vem, ela é dinâmica. Se você for voltando no tempo, você vai ver como as gerações foram evoluindo. Como cada geração foi crescendo e trazendo coisas novas. Por isso Satanás, ele odeia o novo. Ele odeia cada criança que nasce, porque cada criança que nasce vai esmagar a cabeça dele, vai trazer um novo tempo para a humanidade, vai trazer uma nova dinâmica para a humanidade. E vai levar gerações de milhares e milhares para os céus. Às vezes nós olhamos as notícias e ouvimos tantas coisas ruins, né? Sobre os jovens. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca vi uma geração tão dedicada a Deus e à igreja como essa geração. Nunca vi. Nunca vi tantas igrejas com tantos jovens cantando, adorando ao Senhor. Agora mesmo, no mundo inteiro, há milhares e milhares de jovens na igreja, adorando a Deus. Jovens que estão crescendo na presença do Senhor, estão se tornando doutores. A nossa igreja, a maioria da nossa igreja é jovem. E eu creio que mais de 40% dos nossos jovens têm formação universitária. O que Deus está fazendo? Uma geração de jovens inteligentes, que têm conhecimento da ciência, mas também conhecem a palavra e são tementes a Deus. Você olha para esse menino aqui, vou usar você como exemplo, cresceu na igreja, daqui mais um tempo vai estar se formando em direito. Falta quanto tempo? 1 ano. É um jovem, não é uma pessoa leiga. Nós temos aqui estudantes de direito, de medicina, de farmácia e muitas outras coisas mais. O que Deus está fazendo? Deus está mudando o mundo e trazendo uma geração de jovens cultos, apaixonados por Deus. E por isso Satanás, ele quer esmagar, mas ele não pode, porque
o máximo que ele consegue fazer é morder o calcanhar. E todas as vezes que ele morde o calcanhar de uma mulher, ela pisa na cabeça. Aleluia. Eu não sei quantos de vocês já assistiram um filme chamado O Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro, ele tinha uma intenção. O Exterminador do Futuro, ele está travando uma guerra lá no futuro. E lá no futuro tem um jovem que se levantou contra ele e está vencendo o sistema que ele implantou. Então ele decide no seu coração: a única forma de vencer esse jovem é se eu matar ele lá no ventre da sua mãe. Essa história é bem conhecida, né? Satanás, ele pensa assim: eu vou vencer o homem, por isso eu não vou deixar ele crescer, não vou deixar ele nem nascer, porque toda vez que um homem nasce, ele é derrotado, ele é vencido. E aí ele tenta, exterminar o ser humano no seu nascimento. A Bíblia nos diz lá, em Efésios capítulo 6, que existem governos, principados, potestades, príncipes dominadores, que trabalham de dia e de noite. São senhores desse século, e eles trabalham com a intenção de destruir o homem. Eles têm anjos demoníacos, que são destinados para destruir a sua vida. Desde o momento em que você é concebido, Satanás, ele projeta destruir você. Sua moral, seu caráter, a sua vida, a sua integridade. Desde o seu nascimento ele trabalha com isso, destruir você. Mas a Bíblia diz que Deus, antes mesmo de você nascer, ele já tinha um propósito para a sua vida. Ele já tinha intenção sobre você. Então, para cada criança que nasce, há um propósito de Deus. Diga para o teu irmão assim: há um propósito de Deus na sua vida. O que Satanás quer é tirar você do propósito de Deus, colocar no teu coração que Deus não te ama, que Deus não tem interesse por você, que Deus te abandonou. Mas não é verdade, porque Deus disse: ainda que sua mãe esqueça de você, eu não vou esquecer de você. Eu não vou esquecer de você. Deus, o Salmo 8 vai dizer que Ele está conosco lá dentro do ventre da nossa mãe. O Salmo 8 diz: quando eu estava sendo formado, os meus ossos, o Senhor me conhece desde a minha formação. Então Deus, Ele está acompanhando você desde lá do momento em que você foi formado. Ele conhece cada parte do seu corpo. E eu vou te dizer algo muito glorioso, para encerrar a minha palavra. Eu trabalhei muitos anos em hospitais, onde mulheres muito pobres, mas eu estou falando pobre mesmo, que vive na extrema pobreza, elas iam para lá para ter criança. Essas mulheres chegavam lá e elas só tinham a roupa que estavam vestindo, não tinham mais nada. Não tinha aquela sacolinha de bebê, sabe aquela sacolinha que a gente faz? Não existia sacolinha, não existia nada. E eles chegavam lá para ter criança, e às vezes até sozinha, sem marido, sem irmão, sem tia, sem pai, sem ninguém. Ela e o filho na barriga. E elas pariam, nós atendíamos e fazíamos o parto dessas mulheres. Mas eu nunca vi, olha o que eu estou te dizendo, nunca vi nenhuma dessas mulheres
sair de lá sem que os filhos tivessem roupa. Todas que entraram assim foram recebidas por providência divina e tiveram os filhos nus, mas eles saíram de lá vestidos, porque Deus cuidou deles. Deixa eu te dizer, Deus abençoou a maternidade e Deus cuida de você até agora. Amém. O ventre materno é a sementeira de Deus para o bem da humanidade. Eu gostei dessa frase. Vou repetir. O ventre materno é a sementeira de Deus para o bem da humanidade. E o fruto do seu ventre vai pisar a cabeça da serpente e nos levará para a eternidade. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar por você.